Iniciamos agora a segunda parte de como montar uma secretaria de missões em sua igreja, um conselho de missões. E isso é de suma importância. Nessa segunda parte, iremos falar sobre requisitos básicos de um promotor de missões. Um promotor de missões, entre outras coisas, parece que nós vamos falar coisa básica, mas é de suma importância esses pontos. Deve ter conhecimento do conteúdo do trabalho. Não é somente falar de missões, mas saber conhecer o campo e o que está acontecendo no campo. Colher informações dentro dos sites de notícias, receber informações de missionários que estão no campo, vendo a sua necessidade, sabendo a sua atuação e como formação, vai ser de suma importância para você passar essas informações à sua igreja. Conhecendo através da sua equipe as aspirações, você também vai poder promover entre a sua equipe. Você deve conhecer também, porque veja bem, um conselho, uma secretaria de missões não é feita sozinha, não é feita ao acaso, mas ela é feita com uma equipe. Você deve agregar ao seu grupo pessoas que têm também um coração queimando por missões, e principalmente aqueles que têm o chamado missionário, são claros no chamado, estão se preparando, ou aqueles que desejam um dia estar no campo missionário. Esses são de suma importância estar dentro da Secretaria de Missões. Veja bem, tem pessoas que ainda pensam que ser missionário e ir para o campo simplesmente é fazer um curso ou de repente ir para o campo diretamente. Não, a primeira coisa, a coisa mais básica para o missionário antes de ir para o campo é começar a atuar, começar a trabalhar dentro da sua igreja. Porque como exemplo bíblico, do qual Paulo e Barnabé foi enviado pela igreja, você também, que tem o chamado missionário, deve ser enviado pela sua igreja. Não pense que vai cair do céu, simplesmente acontecer o seu enviar. Mas você deve promover, passar o despertamento do qual você recebeu para a sua igreja, para que ela possa enviar. E saber que você é uma pessoa capacitada, uma pessoa realmente chamada por Deus para ir para o campo. A sua igreja deve enviar. Então as pessoas que devem formar a sua equipe devem ser aquelas que têm um chamado, que queima dentro do seu coração o chamado missionário. Um outro ponto também que devemos falar é sobre conhecer o material. Existe muito material, existem cartazes que as juntas de missões, a Secretaria de Missões, as agências missionárias oferecem gratuitamente. É de interesse para as agências missionárias, para que haja cada vez mais promotor de missões. É muito triste ver a igreja do Senhor sendo dispersada por vários outros pensamentos e não pensar na base principal, que a igreja foi chamada para fora, como muitos pregadores falam, mas não é somente evangelismo, mas também fazer o evangelismo local, regional e mundial. Então veja bem, a grande chamada da igreja é você ser enviado. Então, infelizmente muitas igrejas perdem essa visão, mas você que tem o chamado missionário deve despertar isso. Reúna com o seu pastor, reúna com o seu dirigente, e comece a trabalhar em cima dessa ideia. Adquira, vá até a agência missionária mais próxima da sua região. Entre em contato com diversas agências. Não fique preso somente a uma agência missionária. Cada uma tem um estilo, cada uma tem uma visão. Tem algumas que são chamadas somente para o Oriente, outras o Ocidente, outra a América do Sul e outras mais. Tem um trabalho, outras até os indígenas, como a Novas Tribos, muito conhecida. E você deve captar essa informação, porque dentro do seu grupo, dentro da sua igreja, a chamada missionária pode ser dispersa para todos os lados. Lembra que Cristo, quando chama para completar o corpo, e não somente para a cabeça ou para os membros, mas para o corpo completo. Então apresente à sua igreja a necessidade do campo, tire dúvidas sobre por que pregar para os índios, por que pregar para os povos que têm outras culturas, como chegar a isso. Esse material você pode adquirir nas agências missionárias, como nós temos passado aqui, através de entrevistas, através de várias informações que devemos passar aqui. O promotor de missões deve ter a visão de missões e estar queimando em seu íntimo a chamada missionário. Devido a isso, como volto a repetir, a Secretaria de Missões deve ser formada por aqueles que têm o chamado missionário, por aqueles que desejam fazer missões. Se não pode ir, pode estar dentro e despertar a sua igreja para estar dentro do contexto das três posições da chamada missionária.
estar com aqueles que oram, ou estar com os pés do que são enviados, ou com as mãos do que ofertam. Despertar a igreja do Senhor para fazer essas três, estar uma dessas três posições. Cada grupo estar numa dessas três posições é de suma importância e é o tema principal de um secretário de missões, de um conselheiro de missões dentro de uma congregação. Lembre-se que a sua visão está baseada em despertar essas três posições dentro da sua igreja, para que cada membro possa descobrir aonde se encaixar, ou orar, ou ser enviado, ou mesmo estar ofertando. E ofertar, nós vamos falar sobre outras situações também para aqueles que têm o chamado missionário mais à frente. Nós, no próximo programa, iremos estar falando sobre os requisitos ministeriais do promotor de missões e os planejamentos e exemplos bíblicos de como fazer a sua secretaria de missões estar desperta e sempre animada. Que Deus te abençoe. Lembre-se, nós estamos no YouTube também, colocando essas matérias para chamar a atenção e despertar a igreja do Senhor. Vamos voltar aos estúdios.